Graça e paz, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para partilhar com você desta palavra de vida, desta palavra de fé. E nós queremos meditar em 1 Coríntios capítulo 11, o verso 1, onde Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando nós estudamos a carta de Paulo aos Coríntios, nós percebemos aqui muitos problemas. Paulo chama esta comunidade de fé de carnal. Ele aponta muitos equívocos doutrinários e espirituais que essa comunidade de fé estava vivendo. Mas Paulo aqui, ele deixa claro que o seu maior propósito, a sua maior meta era ser semelhante a Jesus. Imitar alguém significa, de fato, manifestar, copiar, ilustrar aquilo que esta pessoa é. Nós sabemos que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Falar isso de maneira leviana faz com que a profundidade desse conceito se torne pejorativo aos nossos dias. Porque a imagem e semelhança de Deus significa algo magnífico, algo poderoso e algo grandioso. Só podemos resgatar essa imagem e semelhança de Deus a partir de uma experiência profunda com o novo nascimento. Paulo tinha vivido isso. Paulo, apesar de ser um judeu praticante do Antigo Testamento, onde ele era tão radical com as leis de Deus que ele cooperava com a morte dos cristãos da sua época, Paulo era zeloso com a lei. Mas Paulo passou por uma experiência muito mais profunda do que experiência religiosa. Ele teve uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência de convicção de fé com Cristo, aquele que foi rejeitado, aquele que os fariseus questionavam seus milagres. Mas Paulo diz: eu estou imitando ele, eu estou fazendo aquilo que ele fez. E Paulo diz que isso era de fato o propósito da sua vida, porque ele chega a dizer que ele era marcado, ele tinha as marcas de Cristo. Que ninguém me moleste, porque trago no corpo as marcas de Jesus. Muitas vezes nós somos questionados, muitas vezes nós somos até interpelados na nossa maneira de viver a fé. E nós temos sempre uma regra quando nós somos cristãos. A regra da nossa fé deve ser sempre essa: Jesus fez, Jesus praticou, Jesus ordenou que fizéssemos. Se isso é a regra da sua vida, da nossa vida, nós podemos de fato dizer que estamos no caminho do cristianismo. Quando os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, na verdade foi um apelido, foi algo pejorativo, porque lá em Antioquia, quando eles receberam esse nome, a palavra grego significava pequenos cristos, significava uma réplica daquilo que era Cristo. Será que o mundo tem olhado para nós e tem visto os mesmos sinais manifestos na vida de Jesus? Será que nós temos olhado para os fariseus, para suas críticas, para aquilo que enfurece eles até nos dias de hoje? Será que nós temos olhado para isso e nós temos nos orgulhado, como Paulo se orgulhou, como Paulo trouxe no seu coração, na sua mente, a convicção de que ele estava agradando a Deus, fazendo aquilo que Cristo fez? Muitas pessoas pensam que fazer o que Cristo fez é sentar num banco de uma igreja, assistir culto, pagar o seu dízimo, assim como alguns dizem de maneira pejorativa. Será que isso é ser cristão? Será que nós temos manifestado as mesmas obras, os mesmos sinais, os mesmos prodígios, a mesma graça que havia sobre Cristo? Ela quer se revelar também a nós, para que o mundo creia, para que o mundo saiba que nós estamos aqui nessa terra a serviço dele. Ele foi preparar moradas, mas deixou a igreja no seu lugar, fazendo com que o seu ministério se manifeste na mesma intensidade, nas mesmas obras, obras de graça, obras que são manifestas pelo Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Não tenha vergonha de ser um imitador de Cristo. O caminho do discipulado passa por isso, por esse cunho de imitar, por esse crivo de fato de manifestar a graça de Deus a partir da vida de Cristo, que é a nossa inspiração. Cristo é a inspiração do cristianismo. Nós podemos imitar qualquer outro, mas eles vieram muito depois de Cristo. A reforma protestante veio 16 séculos posteriormente a Cristo. E antes disso eles já eram cristãos, antes disso já havia cristianismo.
Por isso nós temos um grande alvo, um grande projeto, uma grande missão nessa terra, como dizia John Wesley. Nós temos uma missão de ganhar vidas e só conseguimos fazer isso por obra do Espírito. Se o ministério de Cristo é o nosso ministério e se manifesta em nós, nós manifestamos esta graça ao mundo pelo poder do nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa, de fato, ter a graça de Deus sobre você, buscar essa graça todos os dias para ser o imitador de Cristo. O mundo precisa disso. O mundo não precisa de mais religiões. O mundo não precisa de mais denominações. O mundo precisa de mais pessoas parecidas com Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém.